A Bíblia em geral. Foi no seio do povo hebreu que nasceu a Bíblia. A Bíblia é a coleção dos livros que contém a palavra de Deus. A Bíblia é uma mensagem que Deus dirigiu e continua a dirigir aos homens. O termo grego de onde provém a palavra Bíblia significa originariamente os livros em latim. Esse termo transformou-se num singular e passou a designar exclusivamente a coleção dos textos que formam a Sagrada Escritura. A Bíblia contém 73 escritos, obras de numerosos autores, tendo cada um deles características próprias. Os títulos desses livros lembram por vezes o nome dos seus autores, outras vezes o nome dos seus destinatários, ou ainda os assuntos que neles são tratados. Os autores bíblicos viveram em lugares e em ambientes muito diversos. Cada um deles imprimiu na sua obra traços muito característicos de sua personalidade. Mas como eles escreveram sob a inspiração do Espírito Santo, é Deus mesmo quem deve ter tido como autor primário de toda a Bíblia. Divide-se a Bíblia em duas grandes partes, chamadas, respectivamente, Antigo e Novo Testamento. O termo testamento substitui atualmente o antigo termo grego, que significa pacto ou aliança. Com efeito, em toda a Bíblia trata-se de aliança feita por Deus com os homens, primeiramente por intermédio de Moisés e em seguida pelo ministério de Jesus Cristo. É sumamente útil lembrar como foi feita cada uma dessas coleções. A coleção do Antigo Testamento originou-se no seio da comunidade dos judeus que foram juntando no decorrer de sua história. Dividiram-na em 3 partes. Primeira, a Lei de Torá, que contém 5 livros. Esses 5 livros são chamados Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Segundo, os profetas. Os judeus abrangiam sob esse título não somente os livros que hoje são denominados profetas, mas também a maioria dos escritos que hoje costumamos chamar de livros históricos. Terceiro, os escritos. Os judeus designavam por esse nome os seguintes livros: Salmos, Provérbios, Jó, Cântico dos Cânticos, Rute, Lamentações, Eclesiastes, Ester, Daniel, Esdras, Neemias e as Crônicas. É a essa divisão que se refere o Divino Mestre quando mais de uma vez falou da lei e os profetas. Nessa mesma época, os judeus já estavam em parte dispersos pelo mundo. Uma importante colônia judaica vivia então no Egito, nomeadamente em Alexandria, onde se falava muito a língua grega. A Bíblia foi então traduzida para o grego. Alguns escritos recentes foram-lhe acrescentados, sem que os judeus de Jerusalém os reconhecessem como inspirados. São os seguintes livros: Tobias e Judite, e alguns suplementos dos livros de Daniel e do livro de Ester. Os livros da sabedoria e do eclesiástico, Baruque, e a carta de Jeremias, que se lê hoje no último capítulo de Baruque. A Igreja cristã admitiu-os como inspiradores da mesma forma que os outros livros. No tempo da Reforma, os protestantes, depois de terem hesitado por algum tempo, decidiram não mais admiti-los nas suas Bíblias, pelo simples fato de não fazerem parte da Bíblia hebraica primitiva. Daí a diferença que há ainda hoje entre as edições protestantes e as edições católicas da Bíblia. Quanto ao Novo Testamento, não há diferença alguma.
A Bíblia Católica divide os 46 livros do Antigo Testamento do seguinte modo: o Pentateuco, os livros históricos, os livros sapienciais e os livros proféticos. A coleção dos livros do Novo Testamento começou a formar-se na segunda metade do primeiro século da nossa era. Seus 27 livros são assim distribuídos. Primeiro, 5 livros históricos, 21 cartas dos apóstolos e o livro profético. Os livros da Bíblia apresentam um conteúdo de extraordinária variedade. Acha-se, por exemplo, fragmentos de epopeia, narrações propriamente históricas, listas genealógicas, narrações episódicas ou romanceadas, oráculos proféticos e sermões, textos legislativos, poemas e orações, ensaios filosóficos, um canto de amor e cartas. Todos esses documentos são testemunhos da evolução da religião do verdadeiro Deus ao longo da história do povo hebreu. Diante de tamanha diversidade de assuntos, mormente, se não perdermos de vista a redação desses mesmos documentos, que se estende por um período de cerca de 1000 anos, facilmente se pode compreender que eles não podem ser lidos e interpretados uniformemente. Os antigos hebreus não escreviam como os nossos historiadores modernos. Os 11 primeiros capítulos do Gênesis, por exemplo, não foram escritos como um curso sobre as origens da humanidade, muito menos ainda como tantas lições de astronomia ou de história natural. Esses capítulos relatam numa linguagem simples e figurada, adaptada às inteligências de uma humanidade pouco desenvolvida, as verdades fundamentais necessárias ao conhecimento da mensagem da salvação, bem como a descrição popular das origens do gênero humano e do povo eleito. Todos sabem que um poeta não escreve como um cientista e que toma muitas liberdades de linguagem, as quais um historiador atual não se permitiria. Ninguém ignora igualmente que as tradições populares, em geral imprecisas, sempre embelezaram os heróis e ensombrearam os inimigos. Esse processo literário encontra-se nos mais antigos textos da Bíblia. Sabe-se como a mentalidade popular gosta de fixar em cantos a lembrança dos seus heróis. Desses cantos, a Bíblia nos conserva numerosos exemplos, como o hino sobre a vitória de Josué. Por fim, é bem notório como a parábola, a comparação, a anedota, a própria fábula são sugestivas e apropriadas para ajudar a compreensão de verdades profundas ou abstratas. Os autores inspirados, Jesus em primeiro lugar, não desdenharam utilizar-se desses processos. Dessa forma, procuraram inculcar mais facilmente no espírito do leitor um ensinamento de caráter religioso. Já se inscreva no canal, que nos próximos vídeos irei dar a introdução particular dos livros do Antigo e Novo Testamento. Ative o sininho de notificação para você ficar por dentro de todos os vídeos sobre os livros da Bíblia e suas introduções.